Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adilson, doutor em Economia, e essa então é a reta final do nosso curso de Introdução à Economia, assim como do módulo 3. E hoje nós vamos ver sobre externalidades e bens públicos. Então vamos lá. O que são externalidades? Externalidades são os efeitos de uma ação econômica sobre terceiros, que não estão participando diretamente da transação, ou seja, como se fossem as consequências, que elas são externas ao mercado. E elas podem ser positivas ou negativas, e esses efeitos não aparecem no preço de mercado, e, por isso, eles acabam gerando falhas. É como quando o mercado ele acaba ignorando parte do impacto real que uma atividade tem. Por exemplo, numa externalidade negativa, a produção ou o consumo geram custo para terceiros, como a poluição, congestionamento ou ruído. Por isso, o mercado tende a produzir mais do que é socialmente desejável. Para corrigir isso, são usadas soluções como impostos, regulações e até padrões ambientais. Por exemplo, uma fábrica que por acaso polua um rio, ela vai aumentar o custo para a sociedade, mas não vai pagar necessariamente por isso, e aí acaba sendo um exemplo de externalidade negativa. E para ficar mais fácil de visualizar, aqui nesse slide o gráfico da externalidade negativa. E nele então, a oferta privada ela representa o custo da firma, enquanto a oferta social ela vai incorporar o custo externo. E como o custo social ele vai ser maior do que o privado, o mercado então ele vai produzir uma quantidade maior do que seria o ideal para a sociedade. E esse excesso vai ser então justamente a distorção que é causada pela externalidade. E como informado ali pela legenda, quando o custo social, a reta OS, for maior do que o custo privado, a produção ela é excessiva no mercado. E do lado oposto tem a externalidade positiva, que ocorre quando uma ação ela gera benefícios para terceiros, como vacinação, educação ou pesquisa científica. E por isso, o mercado ele tende a produzir menos do que seria socialmente desejável. E as soluções vão incluir subsídios, financiamento público e incentivos diretos. Um exemplo clássico é o da vacina, que assim que você toma, além de proteger a si mesmo, vai estar protegendo os outros, os terceiros. E aqui o gráfico então da externalidade positiva, que mostra que a demanda privada indica apenas os benefícios individuais, enquanto a demanda social ela vai incluir os benefícios externos. E como o benefício social ele vai ser maior do que o privado, então o mercado ele vai produzir menos do que ele deveria, assim como discriminado ali na legenda também. E é quase que uma versão espelhada, entre aspas, da externalidade negativa. E ao abordar as externalidades, na sequência já vem a ideia dos bens públicos, que possuem duas características principais: a não rivalidade, em que o consumo de uma pessoa ele não vai reduzir o consumo da outra, e a não exclusão, em que vai ser difícil ou impossível impedir alguém de consumir. E os exemplos eles incluem faróis, defesa nacional, ruas, parques. E o mercado privado ele acaba falhando devido ao problema do carona. E por exemplo, não tem como impedir alguém de aproveitar ou usar a iluminação pública, a iluminação da rua. Esse daí seria um exemplo de bem público. E qual que é o problema do carona? É a ideia de que as pessoas consomem o bem sem pagar por ele. Isso daí vai desencorajar a produção privada, porque ninguém vai querer financiar algo que todos podem usar de graça. E por isso o bem ele é subofertado ou nem chega a ser produzido, exigindo provisão pública ou até impostos. E essa daí é uma falha clássica, que ela vai explicar o porquê muitos bens eles são oferecidos diretamente pelo governo e não pela iniciativa privada. E portanto, para resumir então, os exemplos práticos que nós vimos hoje, como da externalidade negativa, da poluição industrial, o barulho, desmatamento, de externalidade positiva, vacinação, pesquisa básica, arborização urbana, e dos bens públicos que vão incluir defesa nacional e iluminação pública, por exemplo. E agora, para praticar e fixar o conteúdo, uma questão. Bens públicos aparecem as características de a opção A, rivalidade e exclusão, a opção B, não rivalidade e não exclusão, a opção C, não rivalidade e exclusão, ou a opção D, rivalidade e não exclusão. Eu vou deixar um tempo para vocês e na sequência já venho com a resposta correta. Então, vamos lá! Pronto, pessoal? Então vamos ver se vocês acertaram.
A alternativa correta é a letra B, não rivalidade e não exclusão. E como visto nos tópicos anteriores, essas então são as características que vão explicar a dificuldade da provisão privada, da iniciativa privada prover esses bens. Correto, pessoal? E vocês acertaram? Se sim, deixa aí nos comentários para a gente saber. E hoje então foi visto que as externalidades causam falhas de mercado porque os seus efeitos não aparecem nos preços. Externalidades negativas levam à produção excessiva, enquanto as positivas levam à produção insuficiente. Bens públicos são não rivais e não excludentes. E as políticas mais comuns incluem impostos, subsídios e provisão pública. E aqui as principais referências que foram utilizadas no conteúdo. E é isso, pessoal. Essa então foi a última aula do módulo 3 e também a última aula do curso de Introdução à Economia. Porém, o nosso curso ainda não acabou. Na sequência eu venho com o encerramento com vocês e depois nós vamos focar só em questões resolvidas e comentadas, com base em todo o material das aulas. Correto, pessoal? Então espero vocês lá.